Fala, torcedores cruzmaltinos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Motivadora. Assim foi a pré-eleção realizada pelo treinador Ramon Dias e seu filho, que é auxiliar técnico no Vasco, antes da partida contra a equipe do Grêmio no último domingo. Os bastidores da vitória do Gigante da Colina foram disponibilizados para que todos os torcedores do Vasco pudessem acompanhar. E o que ficou mais marcado durante todo o bastidor foi a motivação que Ramon Dias e também o seu filho, que é auxiliar técnico, puderam passar para o elenco antes da partida, na famosa pré-eleção que acontece sempre antes dos jogos. Praticamente todo mundo sabe que na fase em que o Vasco estava vivendo e que está passando ainda, não apenas a qualidade ou também instruções táticas resolvem no gramado. É necessário algo para que possa também acender os jogadores e motivarem eles cada vez mais a estarem cumprindo seu papel dentro de campo com um pouco mais de conexão emocional, e isso é realizado justamente na pré-eleção esportiva das equipes. A pré-eleção motivadora, passada por Ramon Dias e seu filho, visa também estabelecer uma mentalidade um pouco mais vencedora na equipe do Vasco e a todos os jogadores que compõem o elenco. Ao transmitir as mensagens de confiança e determinação, além do foco nos objetivos, eles podem também influenciar positivamente o estado mental dos atletas antes de estarem entrando em campo para defender o cruzmaltino, como aconteceu no jogo contra o Grêmio. O torcedor conseguiu ver muito bem que os jogadores estavam em um nível um pouco mais alto de competitividade, e uma evolução foi bem nítida de se ver. É através dessa primeira vitória sob o comando do Vasco que Ramon Dias também buscará passar ainda mais confiança para todos os jogadores, através dos treinamentos e dos próximos jogos, que não serão fáceis, já que o Vasco vai enfrentar algumas equipes que estão lá na primeira metade da tabela de classificação e se tornam assim adversários de um nível um pouco maior de dificuldade e que exigirá muito esforço do cruzmaltino para estar continuando pontuando na tabela de classificação, pois ainda tem apenas 12 pontos, algo muito pouco para uma equipe no primeiro turno do Brasileirão. E você, torcedor cruzmaltino, acha que Ramon Dias conseguiu mudar o Vasco? Comente aqui abaixo a sua opinião nos comentários. Em meio a toda essa busca que o Vasco vem realizando por um jogador de meio de campo, buscou alternativa em Alan Sonhora, jogador americano, mas que fez praticamente toda a sua carreira no futebol da Argentina e esteve por último no futebol mexicano. Ele se encontra atualmente sem nenhum clube, por isso poderia reforçar o Vasco e chegar ao Rio de Janeiro para estar reforçando o cruzmaltino na disputa do restante do Campeonato Brasileiro. O meia central de 25 anos nasceu nos Estados Unidos e inclusive defende a seleção de seu país. Ele iniciou sua carreira no futebol ainda no Independente da Argentina em 2018, quando foi lançado à equipe profissional. Permaneceu até 2023 e também, por último, esteve em um curto período no Juárez, equipe mexicana, onde ele atuou nos últimos meses. Esse seria mais um jogador estrangeiro que o Vasco buscaria para se reforçar no mercado e também reforçar a equipe comandada por Ramon Dias, que ainda espera por um jogador que possa atuar como uma espécie de meia central. A equipe ainda não tem um jogador de ofício que possa realizar esta função atualmente. Essa deve ser a única fonte de procura do Vasco neste momento, isso porque a janela já está fechada. O cruzmaltino só pode procurar apenas aqueles jogadores que não têm nenhum vínculo com qualquer equipe do futebol mundial. Será mais importante do que nunca que o departamento de scout e procura por novos atletas esteja analisando muito, principalmente o desempenho de atletas que estão livres no mercado e que poderiam se encaixar no estilo de jogo e principalmente no elenco liderado por Ramon Dias neste momento, e que o Vasco conseguiu sua primeira vitória
em muito tempo e agora busca também conseguir uma sequência positiva para estar somando pontos e buscando também subir na tabela, que é muito importante para essa equipe neste período crucial que terá ainda agora de semanas completas junto ao treinador. Poderá continuar corrigindo alguns erros que a equipe ainda continua a cometer e também dar novas instruções aos atletas que chegaram recentemente e ainda estão se adaptando tanto aos novos companheiros quanto também a todas as instruções passadas pelo treinador e toda a sua comissão técnica, em que conseguiu a primeira vitória em 3 jogos disputados no Vasco. E você, torcedor cruzmaltino, acha que o Vasco necessita ainda de um meia armador ou que o elenco dará conta de resolver o problema? Comente aqui abaixo o que é que você pensa a respeito disso. Um dos jogadores que com certeza conseguiram desenvolver um pouco melhor com a chegada de Ramon Dias neste início de trabalho e também um impacto gerado por ele foi o meia Luca Orellano, jogador que vem recebendo um pouco mais de frequência no time titular e ganhado um pouco mais de minutos, referente também e comparado ao que ele recebia quando era comandado por Maurício Barbieri, onde pouco entrava nos jogos e mesmo assim nunca conseguiu ter uma sequência como titular. A chegada de Ramon Dias fez com que principalmente Luca Orellano passasse a aprimorar um pouco mais toda a confiança que tinha em seu futebol. O jogador é talentoso e também muito arisco. A característica dele de drible é muito boa, porém o jogador não se sentia um pouco tão confiante para estar exercendo o papel que poderia fazer na equipe do Vasco. Agora, com a chegada do treinador argentino, o jogador tem recebido também e conseguido melhorar a sua conclusão de jogadas, inclusive ajudando a equipe, abastecendo os atacantes com algumas assistências, como aconteceu já no jogo contra o Corinthians, onde ele realizou uma assistência para o gol de Gabriel Peck. A perspectiva de futuro é que ele possa também estar continuando evoluindo e ajudando o Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.